maravilhosa, e também a Celso Russomano, que já está aqui no nosso estúdio, pronto para a Patrulha do Consumidor. Boa tarde. Boa tarde. E o nosso primeiro caso é da Elaine. A Elaine contratou uma empresa para fotografar e filmar o seu casamento, mas ela ficou muito infeliz com o serviço realizado. Entenda a situação. Vamos ver. A Elaine e o Lucas procuraram a Patrulha do Consumidor para resolver um problema com o Adilson, o fotógrafo que foi contratado para registrar o casamento deles. Logo depois da cerimônia, eles desconfiaram que iam ter dor de cabeça com o serviço. No dia ele cometeu muitos erros, profissionalmente falando. Sendo que no dia ele acabou fugindo do local. Esse é o termo que eu gosto de usar, por causa que ele saiu no meio da festa sem dar nenhuma satisfação, nem pra mim, nem pra minha esposa. Na hora de receber as fotos e o DVD do casamento, eles descobriram que o trabalho não foi feito do jeito que esperavam. Simplesmente o DVD, as fotos não ficaram do jeito que a gente gostaríamos que ficassem. Aí o que aconteceu? Eu tentei até negociar com ele, procuramos o advogado foi atrás dele, só que infelizmente também não resolveu. E aí a gente entramos em contato com o quadro do Defesa do Consumidor, justamente para ele ressarcir os danos que ele causou pra gente. Porque o dia do meu casamento foi o dia mais importante e isso não vai ter volta. A qualidade das imagens é horrível, ó, ele fica focando muito numa coisa que não tem nada a ver. Fica balançando a câmera. Muito. Aqui, ó, detalhe da bolsa ali, ó, que não era nem pra estar. Aqui, ó, pode ver, ele não... Parece que tá com um problema na mão, porque fica tremendo. Olha lá, ó, pode ver, ó, toda hora ele tá balançando, vai ficar o tempo todo assim. Durante a festa, ele não ficava... O foco era os noivos. Era eu e minha esposa. E enquanto tinha um filmando, ele ficava tirando foto de mulher casada, menina que ele achava que era bonitinha, ele ficava lá em cima e esquecia totalmente qual que era o foco dele. Aqui, ó, pra ver os detalhes, ó, ele nem editou esse DVD, do jeito que ele pegou ali, ele entregou pra gente, não tem, as imagens estão horríveis, ó, porque se ele tivesse editado, ele teria cortado tudo isso daí, ele entregou de qualquer jeito pra gente, ele não fez um bom trabalho. O contrato do serviço foi feito assim, todo rabiscado. E agora, a Elaine e o Lucas querem uma reparação. Então, por isso que a gente, Celso, agora precisa da sua ajuda para poder ajudar a conseguir solucionar esse problema. A gente precisa muito da sua ajuda, que ele pague os danos que ele causou pra gente. Porque, embora seja um dano irreversível, mas ele vai ter que agora pagar com as consequências que ele fez do ato dele. Para ele aprender, ele tem que aprender que isso não se faz, né? Esse era para ser o dia mais feliz da vida desse casal, mas acabou se transformando num grande pesadelo para a Elaine e para o Lucas. Ô Celso, o que a gente pode fazer numa situação como essa? Porque existem vários problemas. Material mal feito, serviço que foi deixado, foi abandonado pela metade. Fora os constrangimentos que eles estavam relatando aqui com convidados e familiares, que eu também me sentiria muito mal com isso. E nós estamos falando do sonho de uma mulher, né? O casamento é o sonho das mulheres. O homem até que não tanto, mas a mulher sonha com o dia do casamento, sonha com a lembrança desse casamento, e essa lembrança fica registrada nas fotos e no vídeo. E quando o vídeo sai desse jeito, e quando as fotos não saem o que a gente espera, é triste. Agora, não bastasse isso, não bastasse as coisas que foram aqui colocadas, nós temos aí um prestador de serviço complicado, porque ele põe um valor no contrato, e aqui ele põe um valor de 330 mais 320, fora R$100 que ele pegou, que não estão aqui, diz para o casal o seguinte: vocês fazem o seguinte, em vez de vocês me darem esse dinheiro, vocês compram uma máquina fotográfica para mim e me entregam a máquina fotográfica como pagamento pelos serviços prestados. Aí o casal foi, inclusive o demonstrativo de pagamento foi numa loja de departamentos aqui em São Paulo e comprou no cartão em parcelas
Deixa eu ver onde é que estão as parcelas aqui. É aqui, ó. Essa primeira aqui. Máquina de lavar, Elaine? É máquina de lavar. E, foi uma máquina de lavar. Desculpe, eu falei uma máquina fotográfica. Uma máquina de lavar para ele. E compraram a máquina de lavar, mandaram entregar a máquina de lavar, então pagaram todas as parcelas da máquina de lavar, só que o serviço, infelizmente, ficou um horror. Já é estranho isso, né? Eu achei super estranho mesmo. Já é complicado. Agora eu queria Uma saber... máquina de lavar. Agora, ouça deles o seguinte, o que aconteceu durante o casamento? Ele estava dando em cima das mulheres que estavam no casamento lá? Sim, Celso, tem até pessoas que eu posso até trazer como testemunha que ele fazia isso. Ele muitas vezes largava a gente lá no dia do casamento e ia ficar dando em cima das minhas amigas. Nossa! Até amigas casadas. Não acredito, Elaine. Casada. Mas como que você conheceu esse serviço? Na verdade, foi pelo cartório de Santa Terezinha, que é ali em Utinga. Foi o pessoal que indicou. Isso, aí veio uma carta, eu pesquisei vários lugares, aí ele falou que estava fazendo um O cartório mandou uma carta com vários endereços de prestadores de serviço, ou eles indicaram uma pessoa só, que é esse Estúdio New Art Fotos Magazine Bituzinho. Bituzinho é o nome do prestador de serviço. Mas a Elaine, você foi pelo preço, você foi pelo quê? Ou você viu o trabalho dele antes, você viu as fotos, o vídeo você escolheu por essa empresa? Não, na verdade eu vi o trabalho dele. Quando ele mostrou, era a coisa mais linda. Minha irmã até viu, o Lucas também viu, era a coisa mais linda. Tanto é que Quer dizer que o que ele te entregou não tem nada a ver com o que ele apresentou? Não, não tem nada a ver. Ele ficou até o final da festa, pelo menos, Lucas? Não ficou. Eu acredito que eu bem me recordo, a festa deve ter começado por volta das 9 horas. Deu 10h15, eu lembro que chegaram em mim e perguntaram: Lucas, cadê o fotógrafo? Eu quero tirar uma foto, né? Falou: olha, deve estar na 10h15 dá 1h15 que ele ficou na Eu foto. acredito que tem um máximo. Se ele ficou 1h15, chavecou o convidado, E ainda comeu de graça, né? ainda comeu de graça. Ou não Lucas, sei é não, verdade viu? Tem que no convidado que meio- leva até o iscão debaixo do braço às vezes. Será que coisa estranha, viu? É verdade. É verdade que no meio da história você teve que chamar a atenção dele porque ele estava cantando as meninas? Que imagina a situação, nós na mesa, né, com bolo, tirando as fotos, do nada, olhando, cadê o fotógrafo? Ele estava lá do outro lado do salão, em cima de mulher. Gente. Ele achava que era bonitinha e tirando foto. Teve até uma hora que ele chegou pro marido de uma convidada, que é até muito amiga da Elaine, chegou e falou: você está de parabéns, sua mulher é maravilhosa. Eu não Que acredito. compostura, hein? Sorte que ele não entendeu, por causa do barulho, ele não entendeu. E depois nós conversando com ele falou: porque eu não ouvi, porque eu não entendi. Se eu tivesse escutado, eu acho que eu não ia gostar. Agora, ô Celso, eu queria saber o seguinte, por exemplo, o dia do casamento é aquele dia que toda mulher realmente espera, como você mesmo falou, é um dia único, não tem como voltar atrás. E claro que eles sofreram danos morais. Como que se calcula isso? Como que pode ressarcir esse sofrimento todo que eles estão passando? Geralmente o dano moral é calculado pelo juiz que julga a causa. Tem um pedido que se faz, e se estima o dano que está causado e se pede em juízo. O juiz decide se sim ou se não pelo valor e arbitra do jeito que ele achar melhor. Agora nós temos aí um prestador de serviço que, pelo que nos parece, pela qualidade, e aí Isso é aqui dá pra se importante. levar em consideração, porque eu tô vendo um papel aqui inteiro rasurado, é uma cópia, na verdade, do pedido. Do bituzinho, como disse, de ser muito bem colocado. Você pode usar isso daqui como documento, como um recibo, como uma nota fiscal? Celso. Então, eu vou explicar para você que está chegando agora e respondo a pergunta da Ana. Nós temos aqui um casal, a Elaine e o Lucas. Os dois contrataram a prestação de serviço de um fotógrafo, foto e vídeo para o casamento deles. E, infelizmente, o que eles receberam não tem nada a ver com o que foi prometido. É tão ruim a situação que no vídeo nós temos pessoas que nunca fizeram parte da vida deles. Daí tem o nome, aparece o nome. Em vez de aparecer as testemunhas do casamento... Têm erros até desse tipo? Exatamente. Diga os nomes, é incrível. Se eles contarem, vocês não vão ver. Diga os nomes que estão escritos no vídeo. Por exemplo, da minha mãe. Minha mãe é falecida, meu pai também. O que acontece? Ele colocou só o da minha mãe. O da minha mãe, Erundina com O. Na verdade é com U e colocou Imen. E não colocou do meu pai. Meu Das Deus. testemunhas, seria Isaías e Maria. Ele colocou Isais.
Aí colocou aleluia, aqui, de Deus, gordo, e eu nem sabia quem que eram essas pessoas. Como é? Olha, é inacreditável. A gente tá rindo É, aqui, o Celso, a gente acaba rindo, viu? E você que tá em casa deve achar engraçado também, mas isso é muito triste, porque a Tice ponderou muito bem, não dá pra fazer outro casamento. Lógico que É não. uma vez na vida, e esse cara, na verdade, ele foi um palhaço nesse casamento, pelo que eu tô vendo, né? Não, palhaço vem pra animar a gente, Só esse realmente repete fez os chorar. nomes Animador que de foram, festa infantil? repete Pô. os nomes que foram trocados. Seria Isaías, ele colocou Isais. Aí da minha mãe, Erondina, que seria com O, ele colocou com O. E teria que colocar o nome do meu pai, porque meu pai também é falecido. Aí colocou em memória Imen, ele colocou. Aí colocou gordo, Kid, Quem é gordo? Aleluia. Não existe. Não conheço. Não existe. Kid? Nem sei. Também não conheço. Aleluia. Celso. Aleluia também não. Ô, Celso, deixa eu falar uma coisa. Escutando isso, se isso realmente tá no vídeo. Tá nesse DVD, que é o DVD do casamento deles, uma pessoa como essa, um profissional como esse, primeiro, vai muito além. Isso realmente é uma coisa jocosa que ele tá fazendo com essa situação. Não é com um o erro, casamento. né, Aninha? Parece que ele fez um deboche, parece que ele fez alguma eu coisa não posso de agora, propósito. eu caso- considero isso como uma piada que ele tá fazendo de muito mau De gosto, muito mau gosto. com o casal. Ô, Celso, nesse caso, então, quais são as penas, que ele poderia receber? Na verdade, ele está infringindo com a defesa do consumidor quando faz uma promessa e não cumpre a promessa de afirmação falsa e enganosa. Até porque o Lucas procurou ele depois, disse, olha o estádio do vídeo que você me entregou. Vamos fazer um negócio? Faz um acordo comigo aqui, me dá mais fotografias, faz alguma coisa para compensar todo o dano que você já causou pra gente. O que aconteceu, Lucas? Conta pra gente. Então, eu fui até a casa dele, ao estúdio dele. Ele falou pra mim, ó, Lucas... O estúdio é bem montado, é grande? Como é que é? Fica numa viela e uma garagem, sendo que no dia que eu fui lá até tive dificuldade de encontrar. Eu fui pela numeração. Quando eu cheguei, eu falei, mas isso aqui é um estúdio? Aí fui, bati palma lá, aí ele apareceu, falou, não sei o que, entra aqui pra conhecer meu estúdio. Aí, enfim, eu não levei em conta, deixei pra lá. Eu falei assim, então vamos entrar num acordo. Dá umas fotos pra mim e caso encerrado. Aí falou, tá bom, então no dia que você vier buscar o DVD, você pega o DVD e eu te mando. Você já tinha visto o DVD, a qualidade da imagem do DVD? No dia, quando eu fui embora e levei, e fui ver com minha esposa em casa, que viu eu, ela e não recordo quem estava junto, sei que tinha mais alguém com nós lá, nós foi assistir, nós achou ridículo. Que quando nós viu esses nomes, se for assistir o DVD, esses nomes de Aleluia, Kid, não passa devagar, passa rápido. Sendo que nós temos que passar pausando a imagem para nós poder reconhecer essa imagem, os nomes que tá. Mas na hora que nós for passar o nome das testemunhas, não era isso que nós passou para ele. Vamos fazer o seguinte, Bruno, vamos ligar lá para o estúdio New Art Fotos Magazine Bituzinho, que fica esse endereço, Rua Luiz Viana, 179, Vila Progresso, Humaitá, Santo André. Conheço o bairro lá do Humaitá. Eu sinto muito pelo que ele fez. Vamos ver se ele É nos muito atende triste. aqui. Imagina você contratar os serviços de um profissional para o seu casamento e receber tudo errado. Encaminhada para a caixa de mensagens. Caixa postal. Vamos tentar de novo. Mas é demais. Aí você me perguntou se um contrato rasurado desse tem validade. Tem validade sim, tudo que está escrito, ou que for tratado verbalmente, significa contrato de compra e venda, né? Entre o consumidor e o fornecedor. Tudo isso tem validade. Apesar das rasuras, ele tem que cumprir o que ele prometeu. Caso isso não seja feito, ele está cometendo crime de afirmação falsa e enganosa e responde. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Além disso, existe na esfera civil a apenação de indenização ao casal por tudo que eles estão passando. Agora, imagine só ficar Celso, na mão de um cara. Eles procuraram, inclusive, um advogado para tentar resolver o problema, não foi? Você sabe o que eu fico muito na dúvida? Acho que quem está em casa assistindo também deve ficar. Quando a gente está fazendo um trabalho que envolve arte, é muito o olho do fotógrafo. Quer dizer, você paga por uma fotografia, ele vai lá, faz a fotografia. Mas se você não gostar da fotografia, porque é um conceito plástico, não é só executar, apertar o botão da máquina. Pode reclamar, pode renegociar. Por isso que um fotógrafo, quando vai fazer fotos, inclusive a Tícia e a Ana fizeram muitas fotos já publicitárias, ele tira 200 fotos para aproveitar 5. O que ele deveria ter feito também no casamento é tirado uma quantidade imensa de fotos. Alô? Alô? Quem é? O Bituzinho? É. Tudo bem? É o Adilson, né? É, Adilson. Adilson, é o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bem? Ô Adilson,
Nós estamos ao vivo aqui pela Rede Record de Televisão para todo o Brasil. Estou eu, o Fábio, a Ticiane, a Ana Hickman. Nós estamos recebendo a Elaine e o Lucas. Você conhece os dois? Costa Agregado. Conheço. Conhece? Então, você foi contratado por eles para fazer o casamento deles. Eles estão reclamando aqui de que o vídeo ficou um horror. Eu assisti o vídeo, Adilson. Tá muito ruim mesmo. O que aconteceu, Adilson? Não. Antes de... Olha, na realidade, eu estou com um problema. Não é bem assim. Eu tinha feito a foto e filmagem, aí disse que não queria mais o trabalho. Eu falei assim, mas como que você não quer? Você manda fazer o trabalho, porque disse que eu tinha saído mais cedo do horário. Quando eu fui embora, eu avisei ela, veio e falei, tudo bem, não, tudo bem. Pode falar. Eu avisei ela. Aí ela, não, tudo bem, bem. Aí... Celso, é tudo mentira aí. Peraí. Ela quer falar com você. A Elaine tá aqui, ela quer falar com você. Não, eu preferia falar com você. Não, fala com você. Eu tô aqui, só que ela tá contestando o que você tá falando, Adilson. Ela tá dizendo que ela disse. Que agora, veja bem, eu quero te ouvir, agora eu quero te ouvir em primeiro lugar sobre a qualidade do vídeo. Quem estava com a câmera de filmagem, quem estava com a câmera na mão? Porque a câmera está tremendo o tempo todo. Espera só um segundinho. Pois não, tô te ouvindo. É que, na realidade, eles não trabalham, eles não queriam, sem ver o trabalho, eles não queriam nenhum e nem o outro. Sem ver o trabalho, eles não queriam mais. Sem ver o trabalho, eles não queriam mais. Aí eu falei, mas como você manda fazer o trabalho depois que você não quer mais? Porque você saiu mais cedo da festa. Eu disse, não, mas eu falei pra você que eu tava indo embora, tudo bem. Então eles não queriam o trabalho sem ver o trabalho. Mas você ficou até o final da festa? Não, eu saí antes de terminar, mas eu avisei ela. Que horas você saiu da festa? Eu não recordo o horário não, mas eu avisei ela. Vai só escutando. Aí, tudo bem, aí ele foi olhar as fotos. Olhou, tudo escolheu. Aí depois escolheu a foto. Depois disse que não queria mais. Falei assim, mas as fotos estão bonitas, as fotos. Como que você não vai querer as fotos, nada? Mas eu não vou querer não. Bonita que você vê a qualidade, né, Celso, das fotos. Não, pega as fotos aqui, vamos mostrar. Que ele colocou. Vamos mostrar as fotos, Ana. As fotos perfeitas, por favor, Ana. As fotos perfeitas. As fotos estão perfeitas. Ok, eu não vou nem discutir as fotografias. Não, é que mas eu estou perguntando do vídeo. O vídeo está com o nome de um monte de nomes errados. Não, mas eu arrumo. Mas o problema é esse, eu arrumo. Eu vou no salão dela, onde a igreja que ela frequenta, eu vou a semana, eu marco compromisso, eu vou lá no salão dela, eu converso com o ancião dela e eu arrumo. Eu vou lá no salão dela. Peraí, quero saber o seguinte. Você vai arrumar o vídeo, é isso? Eu arrumo, mas eu faço questão de ir no salão dela conversar com coisa dela, o ancião dela. Eu faço questão de conversar com o ancião dela. Você é testemunha? Sim, sou. Mas eu converso com o ancião dela. Eu conheço pessoas de Testemunho de Jeová. Geralmente, porque agora é o seguinte, Adilson. Pera só, deixa eu te perguntar o seguinte. O que o ancião, que é o líder da igreja Testemunha de Jeová, tem a ver com essa história? Me explica. Porque é uma prova, é uma testemunha ali. Mas ela também tem testemunhas aqui? Primeiro, quem contratou eles não foi nem a minha religião, nem o ancião, foi a gente. Então, ele que tem que conversar com a gente, não com o ancião. Peraí. Quem contratou você? Não é eles que contrataram você? Você não pediu para eles comprar uma máquina de lavar para pagar o seu serviço? Eles não compraram? Eles te entregaram a máquina de lavar? Eu ia devolver o dinheiro para eles. Peraí. Me responde a pergunta. Você recebeu a máquina de lavar? Tenho. Recebeu a máquina de lavar. Bom, ok. Então a parte deles cumpriram. A tua parte seria entregar um vídeo... de boa qualidade com nomes das pessoas que estiveram no casamento, correto? Eles nem me ligaram falando que os nomes estavam errados. Eles nem me ligaram para mim. Liguei sim, tanto é que eu tenho testemunha do meu cunhado que acionou um advogado que é colega dele. Esse advogado ligou para ele no dia. E essa é a atitude dele toda vez que a gente conversa. Essa é a mesma atitude, Celso. Não, falando que o nome estava errado, não. Qualquer pessoa que E no dia que eu conversei com ele, o que ele quis fazer? Eu falei assim, então, Adilson, você devolve o dinheiro. Ele falou, tá bom, então eu vou vender suas fotos na porta do salão para os seus irmãos e aí eu ressaço o dinheiro que vocês querem. Mas como vender as fotos? Ele queria vender as minhas fotos. Eu tenho testemunha, Celso, dessas pessoas do meu próprio marido. Ô, Adilson. Não, peraí, Adilson. Oi, é Ticiane Pinheiro que tá falando. Tudo bom? Tudo bem, moço. Além também dessas fotos, você combinou que você entregaria 60 fotos pro casal. Você só entregou 40. Por quê?
Não, eu entreguei a combinado, que eles escolheram. Não, o combinado eram 60 fotos, Na não era, verdade, Elaine? então, o combinado era para ressarcir o dano que foi causado, ele teria que entregar mais fotografias. Foi o acordo que ele fez com o Lucas, que também não foi cumprido. O grande... Não, fala pra ele lá, peraí, fala pra ele lá, eu resolvo tudo com ele, mas eu converso com o ancião dele, eu resolvo. Se ele quiser o dinheiro, eu dou pra ele, eu entrego... Adilson, peraí, Adilson. Eu faço questão de dar o dinheiro pra ele. Ele faz um trabalho de graça e eu dou o dinheiro pra ele. Peraí, Adilson. Só que se ela é senhor Jeová, depois ela vai ficar com Deus depois. Adilson. Se ela é humana, Peraí, Adilson, veja bem, essas coisas todas que você está colocando... Eu faço questão de dar tudo o dinheiro dela, tudo. Tá bom, Adilson, ok, você quer devolver o dinheiro. Não quero. Ok, você quer... Ela Adilson, trabalho de graça pra ela. peraí, Adilson, você não tem que fazer nada de graça pra ninguém. Adilson, deixa eu te explicar. Ela vai ver o dela, tem um cachorro, vai dividir o Deus depois. Adilson. Eu faço questão. Ele não para de falar mais. Depois que você terminar de falar, eu falo. Pode falar, Adilson. Não, é que ela me deixou nervoso agora. Eu faço questão de dar o dinheiro dela e não quero R$1 dela. Porque ele sabe que fez o mal feito. Ele achou que a gente é besta e ia deixar a situação por isso mesmo. Peraí, Adilson. Peraí, você conhece a Ana Hickman, Adilson? Oi, Adilson, conversa comigo um pouquinho. Você conhece a Ana Hickman, Adilson? Adilson, você conhece a Ana Hickman? Adilson, conversa comigo um pouquinho. Ela quer conversar com você, ouça ela um pouquinho. Eu faço questão de dar o dinheiro tudo pra ela, não quero R$1 dela. Calma, Adilson, deixa eu conversar comigo um pouquinho, Adilson. Você tá me ouvindo bem? Adilson, você tá me ouvindo bem? A Ana Hickman que tá falando. Tô ouvindo bem. Tá ouvindo Calma. bem? Então, agora deixa ela falar, Deixa eu te Adilson. pedir uma coisa. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que Eu não primeiro... quero dinheiro, eu não preciso de dinheiro Nós dela. temos que conversar, Adilson. Fica calmo. Adilson. Adilson, fica calmo pra gente poder conversar e chegar num acordo. Primeiro, Celso... Olha só, Adilson, ninguém tem que trabalhar de graça. Primeiro, que nem relógio trabalha de graça. pouquinho pra escuta na Hickman. Eu faço questão de deixar o dinheiro com ela e não quero Tá bom. Adilson, peraí. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso que você está querendo fazer não resolve o problema. Porque existe... Ô, Adilson, você pode me ouvir? Você pode me ouvir um pouco? Mas eu não quero o dinheiro dela, eu não quero nem R$1 dela. Tá bom, você não quer o dinheiro dela, você quer devolver o dinheiro dela? Eu vou perguntar pra ela se ela quer. Agora, você tem que entender uma coisa, Adilson. Você tá lidando com o sonho de uma pessoa. Ou melhor, o sonho de um casal, o sonho de uma noiva é ter um vídeo de casamento bem montadinho. Sem ela ver o trabalho, ela disse que não queria mais nada. Sem ela ver o trabalho. Sem ela ver, ela disse que não queria nada. Sem ela ver o trabalho. Pode falar, é verdade? Ele não é um profissional, Celso, porque uma amiga minha casou, o estúdio, se você visse, era um estúdio assim que você falava, poxa, o estúdio é horrível. Mas a qualidade da foto, se você vê, é a coisa mais linda. Ou seja, esse cara, ele não é um profissional, ele destruiu um sonho meu, porque o casamento é um dia único e isso não vai ter volta. Então, eu quero que ele me pague todos os danos que ele causou. E ele não fez só isso comigo, Celso. Ele fez com outras pessoas. Quando meu marido estava no dia lá que ele foi lá pegar as fotos, o cara falou assim, você vai fechar contrato com esse cara? Não fecha, porque olha o que ele fez no meu casamento. Ele fingiu, olha só, gente, ele fingiu que estava tirando foto no dia do casamento e ele não estava, a câmera estava quebrada. Esse cara, ele não é um profissional, ele tem que ser colocado no devido lugar. Outra coisa que eu queria falar, o advogado foi atrás da OB dele. Ele não tem CNPJ, ele não tem, ele sabe que ele pode ser preso por isso. Não, eu então eu quero trabalho que em ele casa, pague. eu trabalho em casa. Bom, Adilson, você pode trabalhar em casa assim, a lei permite, mas você é considerado um fornecedor, independentemente de você ter CNPJ ou não, você é considerado fornecedor, e toda promessa que você faz e que você não cumpre caracteriza crime, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano. Agora, deixa eu te falar, Adilson, quem que editou... Peraí, Adilson, me ouça um minuto. Vamos tentar resolver o problema? Mas deixa eu falar um segundinho com você. Deixa ele falar. Pode falar, Adilson. Fazer o seguinte, Adilson, só combinar uma coisa. Peraí, tempo. Adilson. Mas deixa eu falar um segundinho. Pode falar, estamos te ouvindo. Meu Deus. Pode falar. Eu fui lá, combinei com ela. Eu tô tentando. Pode falar. Não existe. Eu tenho o álbum no computador, a notebook, as fotos estão perfeitas, as fotos estão lindas, as fotos não tem defeito, as fotos, não tem defeito. Você pode olhar aí, pode olhar o álbum dela, está perfeito. Eu tô vendo as fotos aqui, eu tô vendo as fotos. O que está faltando nas fotos aqui? Fala pra gente. Na verdade, você pode ver que tem reflexo nas fotos. Algumas fotos que você passar, Celso, tem reflexo. Não, na filmagem tem até uma bolsa que o cara gravou, ele nem tirou. Pode ver, tem reflexos de luzes muito fortes. Olha as imagens, as qualidades. Não está do jeito que eu queria. Não está. E ele, inclusive, alegou para o advogado que estava em vida. As fotos aqui,
As fotos pode ter uma ou outra que tem que ser corrigida. Posso dar uma sugestão para os dois lados aqui? Ô, Adilson, uma ou outra foto tem que ser corrigida. Agora, as fotos, elas são brilhantes. O que ela quer dizer é que ela queria foto opaca. Não é isso? Ela não pediu foto, está escrito um contrato brilhante. Ela pediu brilhante. Gente, é incrível, ele não para de falar. Eu não tô nem mais conseguindo entender o que o Adilson tá falando. Adilson, a gente não tá conseguindo entender o que você tá falando, amigão. Adilson, fala um pouquinho mais devagar pra gente entender. Ele podia ser narrador de futebol. Se ela pediu brilhante, ela teve brilhante. Ela pediu brilhante. O primeiro advogado não conseguiu falar com esse, porque ele teve a mesma atitude. A gente não... Adilson, deixa eu te fazer uma pergunta. É o Fábio Ramalho. Deixa eu tentar fazer uma pergunta pra você agora. Eu me comprometi com ela de ir no salão dela. Uma pergunta. Conversar com o ancião dela, tudo. Ela não quis. Bom, uma testemunha. Adilson, vou desistir. Peraí. Dá pra eu falar agora com você? Pode falar. Tá bom, obrigado. Vai, Celso, Adilson, você aceitou. É o seguinte, o problema é assim, você tem o vídeo original sem a edição, para que a gente possa editar esse vídeo direitinho, com qualidade? Você tem o original? Ela nem falou comigo nem nada, ela não falou que tinha nada errado, ela não falou nada pra mim. Tá, mas você tem o original ou não tem o original? Eu tenho no estúdio. Então, ok, você disse que devolve o dinheiro para eles. Então você devolve o dinheiro, entrega o vídeo original, a gente resolve esse problema, porque aí eu vou pedir para outra empresa editar o vídeo para eles. No meu contrato é tipo assim, caso o trabalho fica ruim ou não pega... Inclusive no contrato ele está alegando assim, a gente não cobre nenhum dano que eu vou causar para vocês. Não existe isso daqui. O primeiro advogado falou que isso não é nem um contrato. Isso não é um contrato. Eu tenho aqui o contrato em mãos. Caso o trabalho venha a sair ruim e a pessoa não pega, será devolvido o mesmo dinheiro. Tá, a pessoa só assina aquilo que quer. Eu não obriguei ela a assinar nada. Eu falei, caso a pessoa não pega o trabalho, será devolvido o mesmo dinheiro. Tá. Caso a pessoa não pega o trabalho. Adilson. Se o trabalho não fica bom, se o trabalho não fica bom, Só que não é bem assim, Adilson, porque você está lidando com um sonho. Como é que ela faz o casamento de novo? Como é que ela faz o casamento dela? Ela vai, convida todo mundo, paga uma festa nova, casa de novo. Não é a mesma coisa. Não, peraí. Vai viver a lua de mel dela, a noite de núpcias de novo? Não é a mesma coisa. Não, mas peraí, olha. O avião, ele anda. Você pagou a passagem. O avião não pode cair. Se cair, a pessoa morre. Acontece você cair e morrer. Então, eu coloco... de repente você vai num lugar, o carro pode quebrar, você não conseguir chegar num lugar. Nossa, esse exemplo foi triste. Desculpa, Adilson, mas esse exemplo seu foi muito... Adilson, se você entregar a fita editada ou sem edição bruta, pelo menos você explica aí quem é o gordo, quem é ímen, esses nomes todos que você saiu colocando aí, que eles não entenderam até agora. Aleluia. Deu problema ali, aleluia, você errou na digitação? Olha, eu vou conversar. Eu tenho um amigo que faz parte da Testemunha de Jeová. Eu fui estudar Testemunha de Jeová. Eu vou conversar com um amigo meu que conheço muitos anos já. Celso, quero deixar bem claro que eu não estou aqui, não vim aqui para expor a minha religião. Eu vim para expor um problema que ele fez. Não vim para expor a minha religião. Minha Mas religião com certeza absoluta. Ele tocou na religião. E eu tive que explicar para as pessoas o que é o ancião, que é o líder da igreja, porque as pessoas que não são da religião não sabem que o ancião é o líder da igreja, só por esse motivo. E eu perguntei para ele por que ele queria conversar com o líder da igreja, se é que ele tratou com vocês a compra do serviço. Não, por quê? Porque na realidade... Então agora vamos fazer assim, vamos resolver, Adilson? Vamos resolver? Então... Você devolve o dinheiro, eu acompanho eles, você devolve o dinheiro, devolve a fita bruta para que eles possam editar em outro lugar, tentar melhorar o serviço, porque você tremeu tanto, balançou tanto essa câmera, que para consertar o vídeo vai dar muito trabalho, viu? Vai dar muito trabalho. Essa foto que eles pediram foi foto brilhante, não foi foto. Tá, então vou fazer o seguinte, Adilson, eu vou conversar com você, presta atenção, eu vou conversar com você fora do ar. Nós vamos resolver o problema, depois eu volto aqui para mostrar que você resolveu, tá bom? Mas eu falo pra você, essa foto está perfeita. Tá perfeita essa bem foto. Perfeita. Olha o DVD, a imagem. Olha, ele até colocou de caneta, Celso. Isso não é qualidade de um profissional. Você viu que você escreveu na mão lá? Você viu que você escreveu o nome na mão? Como assim na mão? Tá escrito, Elaine e Lucas, à mão. No vídeo tá escrito em caneta. Não sei. Não, desculpa, esse cara é um comédia. Adilson,
Vamos fazer um negócio. Eu vou com eles, me encontro com você, nós vamos resolver o problema, tá bom? Não tem problema. Pode ir até o estúdio meu se quiser, não tem problema. Tá, eu vou marcar com você, vou até você, nós vamos resolver o problema e você vai mostrar que você cumpriu a sua obrigação, tá bom? Não, sem problema, com o maior prazer. Eu não tenho esse negócio comigo. Tá bom. Então é o seguinte, eu vou te procurar, nós resolvemos, e aí eu volto aqui pra mostrar o que aconteceu, tá bom? Marca o dia, o horário, conversa com você pessoalmente. Não tem problema, não. Eu já fotografei um dos maiores jornalistas do mundo e não tive problema nunca com uma foto. Tá bom. Então vamos resolver, até pra você não ficar mal, junto ao ancião e aos outros clientes teus, tá bom? Não, mas eu vou conversar com o ancião dela, te falar que ela foi aí. Eu vou conversar com o ancião dela. Faço questão de conversar com o ancião dela. É isso que ele alega. Ele faz isso e quer vender minha foto. Ele alega isso. Toda vez é isso. Adilson, mas eu quero conversar com o ancião dela. Adilson, veja o vídeo da edição, veja o vídeo bruto. Nós vamos pegar, junto com você, vamos resolver o problema, tá bom? Não, sem problema. E aí eu volto aqui pra mostrar o que aconteceu. Mas eu posso chegar no ancião dela e falar o que ocorreu com o ancião dela? Eu posso chegar o que ocorreu? Você quer falar de novo? Pode falar. Eu vou conversar com o ancião dela, pessoalmente com o ancião dela. Falar com ele o problema que ocorreu, conversar com ele, explicar tudo pra ele. Eu posso, ele é um homem. Adil, sabe por que você quer conversar? Porque você achou que eu, meu marido, era bobo e ia deixar isso por isso mesmo. Eu quero conversar com ele. A gente somos pessoas honestas. A gente veio procurar o Celso justamente para ele solucionar um problema que ninguém solucionou. 2 advogados entrou em contato com você e você não quis saber. Você falou que a qualidade estava linda. Quando a gente viu, estava horrível. Você não é um profissional. Você tem que sair do mercado porque você não é um profissional. Adilson, é o seguinte. Vamos conversar pessoalmente. Eu volto aqui. Eu vou pessoalmente até você. Nós vamos resolver o problema e eu volto aqui para mostrar o que aconteceu, tá bom? Pode ir pessoalmente. Tá bom? Então tá bom. Um abraço. Obrigado. Ufa! Nossa, eu achei que ele ia praticamente transformar no Steven Spielberg agora e o Helmut Newton da fotografia, porque pelo tanto que fala, ele convence. Toda vez ele faz isso. Tomara que ele deixe você falar, né, quando você for falar com ele. Ô, Bituzinho, escuta o Celso aí, né? Bituzinho é melhor na lábia do que na fotografia, eu acho. Pois é. Todo Estúdio respeito. New Art Magazine Bituzinho. Vamos ver se o Celso consegue uma solução, né, Celso? Nós damos por encerrado esse caso. Depois que eu estiver junto com ele devolver o vídeo original para que se possa fazer uma edição. Inclusive, quando a imagem treme muito, vão ter que condensar, ou seja, congelar essa imagem para a gente fazer como se fosse fotos, para a gente tentar melhorar a qualidade desse vídeo. Aí a gente volta para mostrar o que aconteceu, porque do jeito que tá, é o sonho de uma noiva indo por água abaixo. É isso aí. Obrigada, Elaine. Obrigada, Lucas. Tá, boa sorte pra Vai vocês, dar viu? certo, vai dar certo. Agora, gente, vocês lembram do caso do seu Valdir? Pois é, ele esteve aqui num programa, ele utiliza uma medicação para problemas neurológicos, mas ele não estava conseguindo remédio na rede pública de saúde. Aí o Celso entrou no circuito e você vai ver agora como terminou essa história. O vigilante Valdir Piovesan sofre de uma doença neurológica e faz uso contínuo de remédios que figuram na lista de medicamentos essenciais. Mas há cerca de 4 meses, ele não consegue pegar a medicação na unidade básica de saúde da Vila Esperança. Eu estou aqui, Celso, para pedir a sua ajuda em decorrência de problemas que eu estou tendo no posto de saúde na aquisição de medicamentos. Um dos medicamentos que eu necessito por um problema neurológico, ele está em falta. E toda vez que eu chego no posto, eu recebo uma negativa e ninguém sabe precisar a data de quando essa medicação vai estar chegando. O problema mais grave hoje, ele está na mão direita, que é até um ano atrás, mais ou menos, eu conseguia fechar a minha mão normalmente e hoje eu já não consigo fechar em decorrência desse problema. Parte já do nervo está degenerado. Eu tenho todo o receituário médico, tenho laudo médico inclusive, tá? Só que, infelizmente, o posto ele diz o seguinte, não depende da gente, nós dependemos da secretaria. Depois de mostrar o drama pelo qual está passando, seu Valdir veio ao palco do programa da tarde e, ao vivo, Celso Russomano entrou em contato com o posto de saúde. Mas a resposta só veio depois da 3ª tentativa, por meio de uma nota. A Secretaria Municipal de Saúde informa que recebeu essa semana 5 milhões de comprimidos de carbamazepina. Exatamente.
200 miligramas, e já está repondo o estoque nas unidades da rede que estão em falta. Opa. Com relação à tiamina, a Secretaria solicitou por 2 vezes ao fornecedor a entrega do mesmo, não cumpriu o previsto no contrato. A pasta multou a empresa e abriu uma licitação para a contratação de novo fornecedor. Nesta sexta-feira, começará a chegar no almoxarifado central o medicamento para distribuição com prioridade para o BS de Vila Esperança. Opa! Mas será que os remédios já estão à disposição do paciente Valdir Piovesan, como prometeu a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo? Oi, Celso. Conforme combinado, estou aqui na UBS, vou entrar lá para ver se a medicação realmente já se encontra no posto. Medicação, graças a Deus, está aqui. Finalmente chegou ao fim aquela batalha de quase 5 meses. E o que eu tenho a dizer, muito obrigado, Celso. Como eu disse na inicial, se não fosse por você, talvez, sabe-se lá quando essa medicação estaria chegando. Mais uma vez, Celso, obrigado a você e a Patrulha do Consumidor. Este foi mais um caso solucionado pelo Patrulha do Consumidor, no Programa da Tarde. Mais uma vez, ponto. Valdir, assim, é importante dizer para você que não é só o Celso Russomano. Por trás dos bastidores existem os câmeras, os iluminadores, os técnicos, os cabos-mens, o pessoal que cuida de toda a estrutura do estúdio, o diretor do programa, que é o Bruno, as produtoras, as minhas produtoras, a Tícia, a Ana, o Brito, o Fábio. Nós temos toda uma equipe aqui, a Rede Record de televisão, que está aqui prestando serviço de utilidade pública, defendendo os direitos do consumidor em relação aos serviços públicos, em relação aos serviços privados. E ao fornecimento de produtos também. Então, é uma equipe toda trabalhando, e se não fosse toda essa equipe, a gente não teria esse resultado. Então, parabéns a todos. É verdade. Mandar um beijo, então, para nossa redação que está assistindo a gente. Ó, é a televisão que você não vê quando assiste a televisão. Agora, Celso, você falou aí do Valdir. Eu vou pular do Valdir para outro Val, o Valmir. Ontem a gente conheceu o seu Valmir, né? Ele comprou uma escada e ele sofreu um acidente e agora ele deseja o óbvio, né, gente? Vamos combinar. Ele deseja que seus direitos sejam respeitados. O Celso começou uma negociação, foi aqui mesmo no palco. Não vou contar muito não, tá? Vou deixar você em casa acompanhar. Veja a história. O aposentado Valmir Rodrigues comprou uma escada de metal para realizar trabalhos domésticos, mas na primeira vez que foi usar, ele sofreu um grave acidente. Eu estava instalando uma anteninha no meu muro e simplesmente essa escada virou de uma hora para outra. E depois que eu caí, machuquei minha perna, ficou doendo muito, aí eu fui observar na escada que essa escada estava com uma ressolda no pé. E essa escada eu comprei nova, eu tenho nota fiscal, tudo, entendeu? Logo depois do acidente, o consumidor tomou as primeiras providências. Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com a empresa para que viesse um técnico aqui explicar para mim por que aquela escada tinha sido ressoldada, né? Aí realmente veio um vendedor, olhou direitinho, já queria levar a escada no dia, né? Aí eu falei, não, faz o seguinte, quando você trouxer a escada nova, você leva essa escada. Aí eu peguei, tirei várias fotos dessa escada antes deles levarem, né? Da ressolda que eles fizeram, da solda original. Aí depois de um certo tempo eles vieram e trocaram. E eu deixei claro que se a minha perna ficasse ruim depois, eu iria procurá-los para que eles ajudassem no tratamento médico, né? O ferimento da perna, infelizmente, piorou e o Valmir pediu ajuda para custear o tratamento médico. Então, Celso, eu estou tendo um gasto muito grande com medicamentos, né? Vários tubos de pomadas, consultas médicas, porque se a gente depender de pronto-socorro, a minha perna já tinha caído, né?
E simplesmente eles viraram e falaram que eles não iam fazer isso porque a quebra, né, essa ressolda que tinha na escada, não era o suficiente para me derrubar. Depois de relatar o caso, Valmir veio ao palco do programa da tarde para, ao lado de Celso Russomano, tentar uma solução pacífica. Antes de fazer a primeira ligação, o Instituto Falcão Bauer, que certificou a qualidade do produto, nos enviou uma cópia de documento, no qual notifica a fabricante da escada defeituosa a explicar o ocorrido ao Instituto, sob pena de ter o selo cassado. Metal Mix, que nós vamos ligar agora. Solicitamos que no prazo de 7 dias, a partir do recebimento dessa, Vossas Senhorias apresente registro de todas as ações realizadas no tratamento da citada reclamação, registros das análises técnicas, laudos técnicos do produto reclamado, como também análise dos lotes fabricados, vendidos ou não, do modelo de escada em questão, para que o Instituto Brasileiro, o Falcão Bauer, né, analise e acompanhe o desdobramento da situação por se tratar de um produto certificado voluntariamente e ostenta a marca do Falcão Bauer. Diante da reclamação do Valmir e da notificação do Instituto Falcão Bauer, Celso entrou em contato com a empresa, mas a Metal Mix continuou se eximindo do problema. Essa escada, ela foi manipulada por terceiros. Aqui a gente não faz esse tipo de coisa. A Metal Mix não faz conserto. Bom, então vamos por aí. Juliano, vocês deveriam ter rastreado quem vendeu a escada para ele. O Falcão Bauer já notificou vocês para, no prazo de 7 dias, se explicarem. Eu sei. Inclusive com relação ao pagamento dos danos causados à saúde do Valmir. Você veja bem, ele perdeu todas as camadas de pele, Isso significa uma cicatrização extremamente lenta. E com pomadas e mais consultas ao dermatologista para que isso se resolva. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um prazo de 24 horas, você conversa com o departamento jurídico, amanhã a gente volta. Se o departamento jurídico quiser conversar com a gente aqui no programa da tarde, nós estamos à disposição para conversar com eles e achar uma solução para o problema, tá bom, Juliano? Tá ok. Tá ok? Passadas as 24 horas, o aposentado Valmir está de volta ao palco do programa para mais uma vez tentar, junto com Celso Russomano, uma solução para este caso complicado. Bom, o Valmir está de volta ao programa. Seja bem-vindo, Valmir. Obrigado, boa tarde a todos. E as 24 horas se passaram, Celso Russomano. Exatamente. E agora? E nós vamos ligar de novo para a Metal Mix, a fim de que a Metal Mix converse com a gente. Eles passaram até para a produção do programa o telefone de um advogado. O advogado disse que neste horário estaria em audiência e não poderia falar com a gente. Portanto, não resolveu o problema. Disse também à produção, esse advogado, que mandaria por escrito uma nota, e quando a produção cobrou, ele disse que não estava sabendo do que estava se passando, que queria explicações sobre o caso mais uma vez. Ora, isso inclusive está no R7, quem quiser ver essa reportagem vai rever quantas vezes quiser no R7. Portanto, vamos, e ontem eu até deixei claro isso, que poderia ser assistida do começo ao fim pela empresa Metal Mix, a fim de que eles pudessem ter o direito de resposta. Perfeito. Aliás, vamos relembrar o endereço certinho, que é r7.com/programa da tarde. Todo mundo pode acessar. Alô? Alô, né? Oi, quem fala? Juliano. Ô, Juliano, é o Celso Russomano de novo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Ô, Juliano, então, nós tentamos falar com o advogado que foi passado pela empresa aí, mas o advogado disse que não tinha conhecimento do caso e que neste horário ele não poderia falar porque estaria em audiência. Então nós não tivemos resultado e nem tivemos uma nota da empresa. Eu gostaria de te ouvir. Na realidade, ele mandou um e-mail para vocês ontem com algumas informações. Pois não. Vamos lá. Eu tenho aqui comigo um relatório que foi feito pelo nosso departamento, tá? Tá. Sobre o que aconteceu no âmbito todo da escada. Eu vou tentar. Vamos lá. Quero te ouvir. Né? Bom, relatório. Foi recebida uma reclamação do senhor Valmir Rodrigues da Silva no dia 17 de junho de 2013, através do RRC, que é o nosso relatório de reclamação do cliente. Tá.
isso é tudo, só para vocês entenderem, todas as reclamações que são feitas aqui, elas têm um livro de registro. Ok. Tá? E a reclamação dele é de número 390 de 2013, que alegou ter caído da escada porque a mesma quebrou a solda da travessa. E essa é a alegação dele, que foi feita por telefone. Tá. A senhorita Cláudia repassou um segundo telefonema desse cliente ao senhor Sebastião Antônio, Tá. que é o nosso gerente. Só um minutinho, Juliano. É isso mesmo? Então, eu entrei em contato realmente, a senhora Cláudia me atendeu, entendeu? Mas eu já deixei bem claro para ela que se a minha perna ficasse ruim, eu voltaria e entrava em contato com ela, né? E tanto é que eu mandei para eles 4 e-mails, entendeu? Eu estou aqui com os 4 e-mails. Pode mostrar. E não obtive nenhuma resposta. E conversei também com o gerente de produção, se eu não me engano é Toninho, provavelmente deve chamar Antônio, né? Então, aí expliquei o problema para ele, até falei, pô, como que vocês fazem uma ressolda numa escada assim e coloca ela numa caixa e manda para a praça para vender, né? Ele falou, olha, seu Valmir, a escada chegando aqui, nós vamos ver o que aconteceu e assim que a gente tiver uma resposta, né, um laudo pronto, a gente entra em contato com o senhor. Só que se passaram 3 meses e nada, não tive resposta, não recebi telefonema de ninguém. Tá. E não me responderam nenhum dos 4 e-mails. Juliano, então, pode continuar, estamos te ouvindo. Bom, ele falou que tem 4 e-mails, eu tenho só um aqui, que foi a Cláudia, que entrou em contato por e-mail com ele e ele respondeu o que ele falou. Eu tenho aqui para mostrar ao vivo, ele está tirando aqui os e-mails, a cópia dos e-mails, ele imprimiu para mostrar que, de fato, ele mandou os e-mails, mas a gente pode te repassar os e-mails de novo, não tem problema nenhum. Sim. Mandei até um para o setor de sugestões e reclamações, que é direto no site, e nem assim também obtive resposta. Que a Ana Hickman está mostrando aqui. Nós temos aqui os 3. Ó, deixa eu mostrar esse aqui primeiro. Tá. E você não teve nenhuma resposta? Nenhuma. São e-mails ou você mandou para um site de relacionamento deles? Um e-mail. E-mail. Este é o outro. Nós estamos vendo 3 e-mails aqui de fato. Não, esse a senhora Cláudia me mandou. Esse aqui. Pedindo meus dados, né, para poder fazer a troca da escada. E essa página aqui que você imprimiu? Exatamente, essa aí eu mandei lá para o site de sugestões e reclamações, que foi a última tentativa que eu mandei para eles, para ver se eles pagavam alguma coisa para mim. 4 tentativas. Celso, isso que ele fez é correto? Ele agiu da maneira correta como consumidor, tudo bonitinho, né? Até para provar? Exatamente. Guardar, né? Exatamente. Ele guardou as provas de que ele tentou contato. Juliana, a Metal Mix não recebeu esses e-mails? Eu tenho um e-mail aqui na minha mão. Tá. Então nós vamos repassar esses e-mails, não tem problema nenhum. A gente repassa, isso não é problema. Vamos continuar. Vamos lá. Certo? Bom, ouviu... A senhorita Cláudia passou o segundo telefone desse cliente, o senhor Sebastião Antônio, que ouviu desse cliente que a solda da travessa deve ter sido refeita na Metal Mix. E que estava muito feia. Por isso ele caiu da escada. Mas ele não iria fazer nada, não ia fazer nada não. O que ele queria era que a empresa não fizesse mais esse tipo de solda, para que isso não acontecesse com outra pessoa. O senhor Sebastião disse aí... Isso no e-mail, no primeiro e-mail, está escrito isso? Não esse aqui é o relatório que eu estou lendo para você. Que você não faria nada contra a empresa, mas você queria que esse tipo de solda não fosse refeito desse jeito para evitar outros problemas com outras pessoas. Exatamente, isso eu falei. Só que eu já deixei bem claro e mandei telefonei para lá, conversei com a moça, falei para o vendedor, entendeu? Que ele fala que é o gerente deles lá. Se eu não me engano, o seu Sebastião, ele esteve na minha casa, eu falei para ele, olha, vou deixar bem claro, seu Sebastião, que se minha perna ficar ruim, o senhor já está bem roxa a minha perna, mas se isso aqui ficar ruim, eu vou entrar em contato com vocês, eu não vou em pronto-socorro, porque isso não é culpa minha, foi a escada que me derrubou, entendeu? Então ele falou, não, tudo bem, só que você faz o seguinte, entra em contato com a moça do escritório e manda um e-mail, foi o que eu fiz. Bom, pode falar, Juliano. Bom, aí, o senhor Sebastião disse ele que precisaria que a escada viesse até a Metal Mix para que fosse feita a perícia na mesma para constatar se havia defeito de fabricação ou não. Ok. Tá? Ele ligou novamente e dessa vez falou com a senhorita Cláudia solicitando que fosse enviada outra escada para ele. Tá certo. Isso ele confirma.
mas que dessa vez não queria o mesmo modelo, e sim outro modelo de escada. E porque ele ficou com medo, né? Sim. Porque se a primeira deu problema, eu não queria aquele modelo, que eu achei ela muito fraca. Eu não achei, ela é fraquinha, que ela retorceu todinho, Juliano. E outra, não sei se você está sabendo, a segunda escada, a solda já está trincando, tá? Não, não é a solda trincando. Aquilo lá é o sistema de solda que é feito somente por cima. Então, meu amigo, aquela solda é mal feita, que ali é um trinco. Não é mal peraí. Não é mal feita. Essa é uma questão técnica, Juliano, que não dá para discutir com o consumidor. Sim, numa condição de hipossuficiência. Tanto não é mal feita que ela é feita com ensaio na Falcon Bar, que é um largo Veja bem, a solda eu vi, a solda é feita na parte de cima, não é feita na parte de baixo, né? Então fica ali um espaçamento, fica o espaçamento ali. A gente está com a imagem no ar, fica um espaçamento, né? E o que ele está dizendo, ele está alegando ali que a solda está soltando. Se você ver essa imagem, se você tiver com uma televisão ligada aí, você vai poder ver que parece que está soltando a parte de cima da solda. A solda é feita por cima. Não está soltando. Agora, o sistema da solda é dessa forma. Isso, veja bem, eu não quero discutir tecnicamente, porque tecnicamente o Falcon Bauer que vai discutir com vocês, já deu 7 dias para vocês explicarem para ele o que está acontecendo. Isso, já foi mandado esse relatório para eles. A Mental Mix, no mesmo dia, porque assim, a gente tem um compromisso muito grande com o consumidor e com a própria Mental Mix. Então, aí, Juliano, se tem esse compromisso todo, se o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 12... Só deixa eu fazer uma colocação. Tá. Se tem esse compromisso todo, se o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor diz que o fornecedor, né, o fabricante nacional ou estrangeiro, o produtor, respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, e aí independe da culpa, ninguém está negando que existe culpa, ninguém está afirmando, inclusive, que existe. Você está dando como é que fala? Parecer. O seu parecer. Não, peraí, eu estou lendo o termo, não, peraí. Desculpa, eu estou lendo o artigo 12 eu também tenho ele aqui, o fabricante, produtor, consultor nacional, estrangeiro, importador, responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defesa de decorrência do projeto. Você está com o código aí na mão, você está vendo. Exatamente. De projeto. E essa escada, Celso, você sabe quanto eu tenho ela em dados aqui, eu te mostro, se você quiser, você pode vir até aqui Metal Mix, eu tenho mais de 1 milhão de escadas vendidas no Brasil. Eu não estou discutindo isso, você pode ter 1 milhão de veículos vendidos e uma montadora com toda a tecnologia das grandes montadoras brasileiras ou estrangeiras tem recall. O recall é feito quando um produto sai com defeito, entendeu? E às vezes em série até. Pode acontecer e pode não acontecer. Não estou afirmando aqui. Eu estou só lhe dizendo o seguinte, pode acontecer com as melhores empresas, inclusive certificadas com ISO 9000, com o selo do Inmetro. Pode acontecer. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo o seguinte, é o atendimento ao consumidor. Usar com imperícia ou imprudência. Também pode acontecer. A maior parte dos Mas quem tem que provar que houve imprudência? São imperícia ou imprudência. Por isso que eu estou falando, a gente não pode fazer esse tipo de coisa sem fazer um laudo. Esse laudo já foi pedido por uma empresa idônea, né, para poder atestar se foi erro de fabricação ou não. Ótimo, perfeito. Então vamos fazer o seguinte, você faz o laudo com uma empresa, nós fazemos com outro laboratório credenciado pelo Inmetro, com uma universidade federal, né? Nós fazemos o teste, você libera a escada, depois fazemos o teste e voltamos aqui para dizer, tanto no laudo de vocês quanto no laudo desta universidade federal, de quem é a responsabilidade em relação aos danos causados a ele. Só que aí, Juliano, aí veja bem, aí muda de figura. Porque se for constatado realmente que houve dano causado pela escada e que foi um defeito de fabricação, e aí a gente volta aqui para mostrar se foi ou não foi, a responsabilidade de vocês vai um pouco além, porque aí ele já disse para mim que ele vai querer perdas e danos e lucros cessantes. A gente sabe muito bem, a gente sabe muito bem. Que o médico falou que eu vou ficar com uma cicatriz muito feia na perna. Por enquanto, ele só quer o medicamento. Quais são as causas? Veja bem, Juliano. Eu sei quais são as causas. Todo o nosso processo aqui dentro da Mental Mix, ela começa pela nota fiscal. Quando foi todo esse processo, a Mental Mix, a primeira coisa que ela foi fazer foi tentar descobrir por que tinha acontecido o acidente.
sequer a gente pediu a nota fiscal a ele, que é a primeira coisa que a gente pede, que é o direito do consumidor. Juliano, desculpe, o teu produto está identificado, independentemente disso, a responsabilidade pelo vício, a responsabilidade é a direta do fornecedor que colocou o produto no mercado. Isso, e o que a gente fez? Agora, a nota fiscal está aqui. Peraí, só um minutinho. Juliano, a nota fiscal nós exibimos na televisão, tá no site do R7, você pode ver. Acabamos de exibir de novo e eu vou fazer mais uma exibição aqui, olha. Tá aqui a nota fiscal, tá certo? Aproxima aqui, por favor. Aqui a nota fiscal, tá aqui, olha. Ela tá exibida aqui, tá à tua disposição, não tem problema nenhum. Tá ok? Não, tudo bem. Ô, Juliano, vamos resolver, né? Vamos. Agora, Juliano, só que assim, é o seguinte... para eu resolver, o que eu quero é assim, eu não quero que a minha empresa tenha uma imagem negativa perante o público. Claro, Jamais. claro. Jamais. Mas nem a gente Só quer que eu também não posso assumir uma culpa que não pode ser, que pode não ser nossa. Ok. Então vamos discutir da seguinte forma. Se vocês não querem pagar os remédios, vamos aguardar o laudo de vocês. Nós, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, vai submeter a escada a uma perícia também, tá certo? Isso. Nós vamos verificar o que aconteceu na escada. Lembre-se, pode não ter sido a solda, pode ser que a ferragem da escada não tenha a suficiente... pode também ser uma imperícia. Peraí, deixa eu só colocar, né? Com a suficiente força para aguentar os 100 quilos que vocês dizem que a escada aguenta, ou seja, pode ser que na confecção do produto, eu não sei se é alumínio ou ferro essa escada, mas é ferro. Pode ser que na confecção do ferro, do tubo do ferro, nós tenhamos um problema. Isso pode acontecer. E não é responsabilidade direta de vocês. Mas como vocês colocaram o produto no mercado, aí vocês têm que responder pelo dano. Então vamos submeter a perícia, se você prefere assim. Se você acha que não vale a pena pagar os remédios nesse momento, nós vamos submeter a perícia e voltamos aqui para mostrar o que aconteceu. Pode ser? Pode. Então tá bom. Obrigado, Juliano. Nós vamos pedir a escada, o Juliano vai fornecer a escada pra gente, para que a gente também possa fazer uma perícia, além da perícia que ele está fazendo. E aí nós vamos voltar aqui, e esse caso é interessante para você que está nos assistindo pelo seguinte: todo produto pode sim ter um vício, pode ter um defeito, não estou afirmando que esse tem, até que o laudo saia. Quando houver defeito, a responsabilidade é sim daquele que coloca o produto no mercado, não importa em que condição, se é fabricante, se é produtor ou se é importador. Este vai responder, inclusive, pelos danos causados ao consumidor. Então vamos voltar aqui para mostrar o que aconteceu. Obrigado. Bom, Valmir, uma coisa eu posso te garantir, a gente vai acompanhar o seu caso até o fim, tá bom? Vai dar certo. Agradeço, muito obrigado. Bom, agora, vocês lembram do caso do seu Nelson? Bom, o seu Nelson, só para vocês lembrarem, ele comprou um portão automatizado em agosto de 2011. E olha só, eles nunca instalaram o produto. E depois de 2 anos de muita briga, ele procurou a patrulha do consumidor. E você vai ver agora como terminou a história. O segurança Nelson Chaves pediu a ajuda do Programa da Tarde para resolver um problema que está comprometendo a segurança da própria casa. Ele encomendou um portão automático que não foi entregue. E faz tempo. Celso, aqui era onde que era passar o portão, ao qual eu já estou esperando há 2 anos e não instalou meu portão. A data está no pedido, 5 de agosto de 2011. E o preço também. Nelson pagou mais de R$ 3.600 em 3 cheques. Além de não receber o portão, ele teve que sustar os cheques. E isso agora é outra dor de cabeça para ele. Ele passou os cheques para terceiros. O que ocorre? Onde estão meus cheques? Estão querendo me protestar sem eu ter recebido o portão. No palco do Programa da Tarde, a primeira orientação do Celso Russomano para o Nelson e para todos os consumidores foi em relação ao preenchimento de cheque. Primeiro, fazer o cheque nominal. Segundo, cruze o cheque. Nominal é o nome da pessoa. Cruze o cheque para que, se essa pessoa der esse cheque para terceiro, ele vai ter que assinar atrás e colocar o RG dele. Aí você vai começando a deixar o rastro da prática de estelionato que a pessoa está colocando, ou seja, obter para si ou para outro em vantagens ilícitas em prejuízo alheio. Quer dizer, ele está passando o cheque para terceiro, alguém está se beneficiando disso
em prejuízo dele, que não recebe o produto. Ao longo do programa do dia 11 de julho, a produção tentou por diversas vezes conversar com o responsável, mas ninguém atendeu. Aí, a Joel Portões não atendeu o telefone até agora, gente. Que coisa. Não tem problema, Brito. Nós, Você vai lá, quando né? não resolvemos aqui no palco, a gente vai até o fornecedor e resolve pessoalmente. Até porque vender e não entregar é crime e a gente vai, se necessário, à delegacia de polícia com todo mundo para resolver o problema. Não tem problema com a gente. Aqui a gente está aqui para prestar serviço e resolver o problema das pessoas. Alguns dias se passaram e o consumidor Nelson finalmente conseguiu ver a cena que ele tanto esperava. Finalmente, depois de 2 aniversários, sua equipe empenhou nesse processo comigo. A Joel Portões entregou o portão. Está funcionando, um motor novo, 2 controles, tudo instalado, como foi combinado aí com você, Celso. Obrigado, um abraço. Olha, a casa dele ficou muito chique, parabéns. E olha, que bom, mais uma vez, mais um ponto para a Patrulha do Consumidor, mais um ponto para o esse caso deu trabalho, eu tive que ir lá pessoalmente para ver esse portão fabricado, deu trabalho para a produção teve que ligar várias vezes para Joel Portões, mas finalmente o portão foi entregue, parabéns à empresa, cumpriu a obrigação. Ficou muito bonito o portão. Agora, antes de eu ir embora, amanhã a gente volta com a Patrulha do Consumidor, eu quero deixar claro que ontem eu avisei vocês, chamei uma reportagem a respeito do seu direito, ou seja, eu disse que quando alguma coisa te é entregue sem que você tenha pedido e não existe a obrigação de pagamento, é considerado amostra grátis, ou seja, todo produto que é remetido para o consumidor que ele não pediu, ele não tem que pagar, ele pode usar, pode gastar e não tem que pagar. E eu fiquei de trazer esse caso hoje para vocês, mas a senhora que vai trazer esse caso para a gente não pôde vir hoje aqui, ela vem amanhã, então não perca. Você vai conhecer os seus direitos. Toda vez que alguém te entregar alguma coisa, por exemplo, só para você saber, pizza. Alguém põe, não, vou te dizer outra coisa. Pizza em casa, recebi. Você chega no restaurante, o garçom põe na mesa o couvert e diz assim: a senhora aceita um couvert? E não diz o valor, pode comer tudo que tiver no couvert, levantar e ir embora, que você não tem obrigação de pagar, a não ser que seja avisado o valor. Eu vou ensinar isso para vocês amanhã, não perca a Patrulha do Consumidor. Então, imperdível esse caso amanhã. Muito obrigada, Celso Russomano. Amanhã tem mais Patrulha do Consumidor. E hoje tem uma chamada de esperança, não é isso, Fábio Ramalho? É isso, Tice. 3 histórias comoventes que vão mexer com você, como por exemplo...